Pai do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para você. Eu queria falar para você sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. E eu queria falar sobre imitação, sobre imitar. Uma palavra que ela tem indícios de que não soa muito bem em algumas áreas ou em algumas situações. Mas se nós formos percorrer a Bíblia, principalmente os ensinamentos de Paulo, após os ensinamentos que Jesus deixou, Paulo ele assume uma posição mais vasta, um dos maiores pensadores da Bíblia, uma das mentes mais desenvolvidas do cristianismo. Paulo escreve essa carta e ele diz assim, capítulo 11, primeira carta aos Coríntios: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Então a palavra imitar, ainda que ela soe de um jeito meio equivocado para algumas pessoas, porque algumas pessoas acham que imitar não é ser real, não é ser próprio, não é ser definido por si mesmo. Alguns são taxados de copiadores ou manipuladores ou até pessoas que de alguma forma são desclassificadas pelo ponto de vista. Mas o que o Evangelho nos ensina sobre isso? Se você for olhar a palavra imitar no latim, ela tem um sentido de reproduzir algo que é original, é copiar um modelo, é seguir as maneiras de uma pessoa, tentar pintar um quadro com os mesmos indícios da originalidade. É o mesmo que fazer uma cópia de um documento, por exemplo, falsificar uma assinatura e ser idêntica. Então, no latim, é mais uma xerox, uma cópia do original. Mas essa palavra no grego, ela tem um outro sentido, porque quando Paulo está dizendo, ele está falando assim, para ser uma cópia, uma imitação do caráter da pessoa, da personalidade da pessoa, da condução da pessoa, o jeito, a maneira, a situação que a pessoa vive como cristã. Então era isso que Paulo estava dizendo, tá? Então é isso que nós temos que entender. Então imitar aqui, ele tem um sentido muito importante. Por quê? Paulo estava dizendo que sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Por que Paulo estava dizendo isso? Porque Paulo estava entendendo que principalmente a primeira carta aos Coríntios, que era uma igreja extremamente profética, dons, você sentava do seu lado na cadeira, tinha um que tinha dom de cura, o outro tinha dom de visão, o outro tinha dom de revelação, o outro tinha dom de maravilhas, o outro falava em línguas, o outro tinha dom de interpretação. Então o que está acontecendo? Se você for olhar para o texto, Paulo fala que quando profetizasse, esperasse uns pelos outros. Então isso dá a entender que é nesse momento que acontece o que exatamente? Acontece que eles estão, dependendo da situação, até fazendo uma fila para profetizar. Tamanho o poder e a glória que existia ali. Então Paulo estava dizendo o seguinte: como vocês não conseguem, com todos esses dons, essas vantagens, seguir a Deus no seu exemplo, nem o Cristo Jesus, se vocês me imitarem, já é o suficiente. Então há momentos que nós temos que nos envolver a essa situação. De repente Deus colocou alguém para você se espelhar nela, para você se focar nesta pessoa, os exemplos que você pode tirar, as qualidades que você pode tirar, as virtudes que você pode tirar daquela pessoa que é um espelho para você, ela pode te dar as vantagens suficientes para você ir morar no céu. Então é isso que Paulo estava dizendo. Se vocês me seguirem como eu sou, no meu caráter, na minha conduta, já é o suficiente. Porque não tem possibilidade de vocês seguirem a Deus e Jesus. É muita falha, é muito pecado, é muito... Então Paulo se considerava o quê? Um homem que seria como exemplo para aqueles que o queriam seguir. Então essa palavra que Deus tem para você. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, como eu de Cristo. Então há sim pessoas que valem a pena ser uma referência para a sua vida. Deus abençoe.